Notificação pra... Bom, gente, boa noite. Então, essa é uma formação essencialmente sobre comparativas e comparativas nas perspectivas dos debatedores. Eu acho que nesse ponto vocês já sabem que os adjudicadores levam comparativas basicamente como o insumo principal da adjudicação, que é comparar os casos de cada bancada realmente. Mas na perspectiva dos debatedores, eu acho que o uso de comparativas ele tem dois momentos principais. Tanto durante o debate em si, e daí eu acho muito útil vocês já começarem a ter uma visão que dentro do debate competitivo não basta simplesmente você analisar um ponto, você mostrar que um ponto é verdade, porque é muito frequente, principalmente em debates em salas altas, que todos os debatedores eles deem conta de provar que seus pontos são verdades. Eles deem conta de provar que seus argumentos eles funcionam. O que acaba diferenciando as bancadas é realmente quais argumentos importam mais, quais argumentos são mais importantes para o debate, são mais importantes para a moção, para as pessoas que são afetadas por aquela moção. Então, nesse primeiro momento, comparativas são um mecanismo essencial de vocês estarem atentos durante o debate. Porque em qualquer fala que vocês vão fazer, em qualquer fala dentro de um debate que vocês vão fazer, especialmente aquelas que vêm depois do primeiro-ministro, além de ter aquela preocupação com a análise, vocês vão ter que ter uma preocupação em mostrar como é que essas coisas se comparam com as outras coisas que estão sendo trazidas dentro do debate em si, para vocês terem uma boa posição. Mas eu acho que o segundo momento, talvez mais crucial, e que a gente fale menos em relação às comparativas, é como é que elas importam para a escolha do caso em si. Ou seja, como é que eu entender de comparativas importa no momento do prep time. Muitas vezes, quando a gente pega a moção, a gente começa a ter 1.000 ideias de uma vez. A gente começa a utilizar o prep time para discutir essas 1.000 ideias. Mas, geralmente, é mais útil se a gente tem uma perspectiva comparativa desde o momento que a gente vê a moção, que a gente tem uma maior facilidade em enxergar o que é mais relevante naquela moção. Qual caso importa mais aqui nesse debate e esse tipo de coisa. Então, vamos começar falando um pouco sobre como é que a gente aborda isso dentro do prep time e depois eu vou falar pra gente os tipos de comparativas diferentes que a gente pode ter e especificar um pouquinho mais sobre como é que elas se comportam nas posições. Eu acho que comparativos, eles nunca podem ser desassociados da leitura da moção. Então, é geralmente dentro da própria moção que vocês vão ter uma ideia de quais comparativos realmente são os mais importantes naquele debate. Usualmente, a gente pega uma moção tipo, esta casa permitiria o aborto. Não tenham uma postura de simplesmente chegar no prep time e pensar nos argumentos que vocês sabem, nos argumentos que vêm na cabeça de vocês em relação a aborto. Mas acho que a principal coisa que vocês têm que fazer para identificar qual comparativa é mais importante é pensar, ok, quem é o principal afetado por essa moção? Se a gente está falando de aborto, então provavelmente são mulheres, certo? Então, é natural que nesse debate as comparativas que dizem respeito a mulheres em si talvez não sejam mais importantes do que as comparativas que dizem respeito a, por exemplo, como é que o pai vai se sentir, talvez elas sejam mais importantes do que as comparativas sobre o que a religião diz, ou talvez até mais importantes do que talvez uma perspectiva de como é que o bem-estar geral da sociedade fica. Tem uma pessoa que sofre mais com essa moção específica. Então, provavelmente, essas são as comparativas mais relevantes do debate. Então, quando vocês veem uma moção, vocês têm que ter uma perspectiva não só de quem é que importa mais nessa moção, quais é que são os stakeholders mais afetados por esse debate, mas também qual que é o tipo de mudança que esse debate impõe na realidade, certo? Então, vocês teriam uma perspectiva bastante sóbria em relação a o que muda. Então, tipo, o que muda do cenário do governo para o cenário da oposição? Se vocês têm noção de qual que é o status quo, ou seja, qual é o ambiente que a gente está debatendo nesse debate, e o que essa moção muda na realidade, fica mais fácil também vocês identificarem possíveis pessoas que vão ser afetadas por essa moção e possíveis coisas que importam nesse debate para serem priorizadas, certo? Então, vamos dar outro exemplo de moção aqui. Se a gente pensa, por exemplo, em uma moção de comparar se eu deveria impor uma reserva indígena que é controlada pelos próprios indígenas ou que é controlada pelo Estado, que foi a moção que caiu na final do Solidário agora. Então, por exemplo, em um cenário, a reserva indígena ela tem mais autonomia dos índios para decidirem se eles vão ter atividades financeiras lá, se
se eles vão ter turismo, alguma coisa assim, versus do outro lado é o Estado que está protegendo e é o Estado que está garantindo mais preservação ambiental, mas menos autonomia para eles decidirem se, por exemplo, eles podem abrir cassinos lá ou qualquer coisa assim. Basicamente, por essa identificação de novo, a gente já sabe que talvez o stakeholder principal dessa moção seja os próprios indígenas, mas existem outros stakeholders aqui que os interesses podem ser levados em consideração, como por exemplo, tipo o próprio Estado que vai estar, como por exemplo o próprio Estado que vai estar gastando com isso ou esse tipo de coisa. Mas essencialmente o que muda na realidade? Se dos dois lados eu tenho reservas, talvez, por exemplo, desmatamento ilegal não seja o clash mais importante do debate, porque talvez dos dois lados da casa eu tenha algum tipo de proteção, certo? Então, eu acho que o primeiro instrumento aqui de comparativas e o instrumento que vocês vão utilizar, tanto para escolher o caso de vocês, mas como para responder os outros casos durante o debate, é identificar exatamente o que a emoção muda na realidade e o que a emoção está pedindo em relação aos agentes que estão sendo afetados. Está claro? E também, se vocês tiverem qualquer pergunta ao longo da formação, por favor, vão interagindo comigo e esse tipo de coisa. Então, vamos dar só tipo um terceiro exemplo aqui para ficar mais claro também. Se a gente pensa na moção, por exemplo, essa casa não forneceria qualquer ajuda ao desenvolvimento a países ditatoriais. Claramente é uma moção que, pela análise da própria moção em si, a gente está pensando que esses países eles são stakeholders importantes. Mas existe também um stakeholder dos países que estão fornecendo essa ajuda em si. Então, se é tipo assim, essa casa forneceria ou não forneceria, existe um agente que está fornecendo essa ajuda em específico, que são países não ditatoriais, por exemplo, são países que dão ajuda ao desenvolvimento para determinados lugares. Então, em ambos os lados da casa, vocês têm que justificar para mim, de alguma forma, o porquê que seria importante para esses países não fornecerem. Como é que isso resvala na própria população deles? Em algum cenário, eles vão fornecer em si. Então, talvez se, tipo, eles vão ficar sem dinheiro, se eles poderiam investir em coisas internas, etc., não seja uma coisa tão relevante assim nesse debate, até porque o stakeholder é muito abstrato. Mas como é que a população de um país não ditatorial enxerga esse país dando ajuda a um país ditatorial é uma coisa positiva. É uma coisa que importa, de fato, nesse debate, é um comparativo relevante, certo? Mas mais do que isso, eu acho que outro comparativo bastante relevante aqui é o comparativo do que acontece dentro desses países. Ou seja, existe o stakeholder, por exemplo, da população que está nesse país em si. Então, a população que está sofrendo com o governo ditatorial, e de um lado ela tem mais ajuda ao desenvolvimento, e do outro lado ela tem menos ajuda ao desenvolvimento. Por que importa para a população em ambos esses cenários? Então, em ambos esses lugares, vocês vão ter que qualquer desenvolvimento que vocês vão fazer aqui, vocês vão ter que, de fato, analisar, provar que esse ponto acontece e esse tipo de coisa. Mas no tipo de escolha do ponto, e quando vocês estão provando que uma coisa acontece aqui e outra coisa acontece ali, estejam preparados para responder do porquê que, além de você analisar, esse ponto que você colocou, ele pode ser mais importante por isso ou por aquilo. E agora, nesse momento específico, em que a gente já tem uma noção de que quais comparativos importam no debate quase sempre vão ser lidos no prep time pela leitura da moção e pelos stakeholders que a moção privilegia, isso vai ajudar vocês durante o debate também, a toda vez que vocês ouvirem um argumento de uma pessoa, vocês não terem necessariamente o instinto de, por exemplo, refutar esse argumento diretamente. Óbvio que se você souber refutar, é uma coisa excelente. Mas tem muitos argumentos que eles simplesmente podem ser mais importantes ou menos importantes para o debate, independentemente de eles serem verdade ou não. Então, se você tem uma noção boa da leitura da moção, se você passa aqueles 2, 3 minutos iniciais discutindo o que essa moção está pedindo, como é que o mundo do governo é, como é que o mundo da oposição é e quem que é afetado por ela, você não está perdendo o tempo que você poderia pensar em argumentos. Você está ficando muito mais esperto para você escolher quais argumentos priorizados desses 15 minutos, mas você está ficando muito mais esperto para, durante o debate, quando você ouve uma coisa, você perceber o quão relevante ela é ou não é para o que está sendo pedido aqui nessa moção. O quanto que ela é simétrica do lado do governo e da oposição.
Que é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem em comparativos quando elas pulam esse tempo no prep time de comparar como que é o mundo do governo e como é que é o mundo da oposição. Geralmente elas estão pulando esse passo de pensar também se no mundo do governo ou no mundo da oposição essa coisa realmente muda. Essa coisa realmente muda significantemente. Essa coisa não se repete. Ou se essa coisa talvez seja o interesse mais relevante ali nessa cesta de interesses que podem ocorrer. Certo? Então, isso é importante não só para vocês escolherem, mas é importante para vocês darem prosseguimento aos tipos de resposta que vocês vão dar para os casos. E se, por exemplo, uma casa passa o tempo todo dela fazendo um argumento que ele não é tão relevante assim para a emoção, ou que ele provavelmente acontece ele acontece de maneira quase igual, tanto no governo quanto na oposição, você não precisa passar um tempo relevante refutando esse argumento. Você simplesmente pode contar o que ele é subsidiário a essa emoção, certo? Então tá aí tá o grande do comparativo. Ele vai ajudar a fala de vocês a ficar mais estratégica em termos de coisas que vocês vão priorizar, não priorizar. E não simplesmente o que vocês vão escolher, certo? E agora vamos falar um pouco sobre os tipos de comparativo que existem no debate em si. Então, existem tanto comparativos de impactos, que é, por exemplo, de fato como é que as coisas impactam, como comparativos que podem dizer respeito a princípios, comparativos de princípios e de princípios com impactos. Vamos falar um pouco sobre como é que os comparativos de impactos funcionam. Existem diversas formas de você comparar impactos pragmáticos. Uma delas eu já adiantei para vocês, que é talvez a mais óbvia, que é você comparar porque que essas pessoas aqui são mais interessadas ou menos interessadas nesse debate. Quando você faz esse tipo de comparativos, você pode comparar, por exemplo, quem é que são as pessoas afetadas. Ou seja, em qual lado da casa eu tenho o maior número de pessoas que é afetada, por exemplo. Então, se do meu lado da casa, com o tipo de política X, com o tipo de política econômica X, eu consigo com que a maior parte das pessoas dentro de um país esteja em uma situação financeira melhor, é um tipo de comparação que eu posso fazer. Então, eu tenho uma comparação numérica aqui de em qual lado as coisas vão ser mais afetadas. Mas eu também posso ter uma comparativa de importância ou vulnerabilidade. Pode ser que o lado do governo, por exemplo, faça com que 90% das pessoas de um país estejam em uma situação econômica melhor. Mas o lado da oposição faz com que 10% e 10% talvez da população que menos tem recursos econômicos, 10% da população que menos tem recursos econômicos esteja em uma situação melhor. Então, existem diversas justificativas aqui do porquê que, em um lado, de eu priorizar a vulnerabilidade de um grupo como comparativa, seja mais importante do que eu priorizar um número de pessoas. Por exemplo, a questão de ditadura da maioria, que é bastante discutida. Pode ser que, em um lado da casa, grande parte das pessoas receba um tipo de ajuda, mas essas pessoas não precisam tanto dessa ajuda. Essas pessoas não precisam tanto desse benefício, alguma coisa assim. Se eu estou provando que talvez pessoas em uma situação de vulnerabilidade maior estão perdendo, certo? Então, dá tanto para vocês justificarem por que um argumento fica na frente de outro, por essa métrica de ele afetar mais pessoas, mas talvez também por ele afetar pessoas que são mais vulneráveis. Vamos dar algum exemplo disso. Por exemplo, se eu estou falando de essa casa não forneceria ajuda ao desenvolvimento a países ditatoriais, um comparativo importante que eu posso fazer aqui é o comparativo entre, por exemplo, eu fornecer essa ajuda a determinados países ditatoriais, pode ser que a minha população não veja tão bem. Então, tipo, isso abra um precedente na minha população de me criticar, porque a minha população acredita em democracia, etc. Mas pode ser que um lado de oposição prove que as pessoas que estão nesses países ditatoriais, por causa dessa ajuda ao desenvolvimento, elas vão ter uma qualidade de vida significantemente melhor. E essas pessoas, tendo uma qualidade de vida significantemente melhor, e as pessoas terem uma qualidade de vida significantemente melhor, é talvez mais importante que a opinião das pessoas dos meus países, certo? É fácil eu provar que talvez essas pessoas nos países ditatoriais tenham uma vulnerabilidade maior. Mas qual é o comparativo que a leitura da moção está pedindo aqui para mim? Porque que isso importa mais para o país que está dando essa ajuda ou não está dando essa ajuda. Então, independentemente de a pessoa estar em uma situação melhor no lado da oposição, por que isso seria mais importante para
mim do que a opinião da minha população. Talvez porque essas pessoas, em uma situação melhor, se tornem consumidoras de produtos que eu estou exportando. Então, talvez essas pessoas podem até ter um impacto pragmático que vai importar mais para a minha população do que aquela crítica. Mas mais do que isso, talvez, tipo, alguma parte da minha população tenha uma crítica significante a isso. Se eu sou, sei lá, os Estados Unidos, alguma parte da população vai achar que é horroroso eu fornecer ajuda a imigrantes, mas outra parte da população pode até ter uma opinião positiva em relação a isso. Então, o quanto que essa opinião negativa assim está realmente afetando, a ponto de eu não ter esse tipo de medida que pode ter uma coisa positiva. Então, é sempre um jogo de ping-pong. É o interesse de quem e o que importa mais em relação a esse interesse. E existem diversas respostas. Tanto é, tanto a minha resposta de quem importa mais para o meu agente, o que importa mais para o meu agente, quanto quem é o agente que está sendo afetado por esse tipo de coisa. Qual é a situação desse agente? Qual é a importância dessa medida para a mudança, voltando ao que eu falei no começo, do cenário para ter uma mudança relevante no cenário de governo e no cenário de oposição. O quanto que essa moção realmente, essa política realmente afeta a vida daquela pessoa em si, certo? Então, por exemplo, eu acho que nessa moção da ajuda ao desenvolvimento, ela é ótima para a gente explicar comparativos, porque se vocês vão até no info slide dessa moção em si, existe uma coisa importante nesse debate também, que é ajuda ao desenvolvimento, ela diz respeito a coisas que vão fazer o país se desenvolver, tipo fazer um hospital, eu investir em uma escola, em uma universidade, etc. E não necessariamente ajuda humanitária, que é o dar comida para as pessoas. Então, talvez essas pessoas. Então, talvez, por exemplo, uma oposição que me fale: as pessoas nesse país estão passando fome. E pode ser que essas pessoas estejam em uma situação de fome bastante grave. Percebam que o que ela está falando não é comparativo, porque em uma moção que eu simplesmente estou falando de ajuda ao desenvolvimento, eu não estou falando de fome, eu não estou falando de situação humanitária, porque é uma coisa que eu posso fazer em ambos os cenários da casa. Então, aquilo que eu trouxe para vocês no começo da formação, de que as coisas que vocês estão falando, elas precisam ser tão a moção especificamente, se torna ainda mais relevante. Mesmo que você ache que tem um stakeholder aqui que precisa dessa ajuda, mesmo que você ache que tem um stakeholder que é bastante vulnerável aqui, você tem que também ter a noção do que essa moção especificamente está mudando ou não está mudando comparativamente na situação dessa pessoa. Certo? Alguma pergunta até aqui? Podem interagir comigo no chat. Perfeito. Então, vamos pensar aqui também em noções que estejam falando de curto e de longo prazo. Outra métrica também, para eu conseguir comparar uma coisa, é se essa coisa ela vai ter algum retorno que seja imediato para mim, ou se ela vai ter um retorno que seja melhor no longo prazo, alguma coisa assim. Por exemplo, acho que uma moção bastante interessante em relação a isso é, sei lá, o Brasil deveria, essa casa acredita que o Brasil deveria investir em ferrovias. Pode ser que um governo prove para mim que no longo prazo, ferrovias, elas vão significantemente diminuir os custos que eu tenho em relação a transporte, porque elas vão facilitar muito o transporte em massa, elas vão ser mais rápidas, elas vão carregar mais coisas, elas vão ser mais eficientes de modo geral, certo? Então, o governo está me provando que a longo prazo pode ser que eu tenha benefícios econômicos bastante relevantes. Um caminho para a oposição aqui não é necessariamente provar que no longo prazo eu não terei esses benefícios, mas mostrar que essa moção sendo lida no presente, talvez esse investimento em ferrovias ele seja competitivo com alguma outra necessidade econômica que eu tenho agora. Então, por exemplo, pode ser que a gente esteja em um cenário de Covid, em que em grande parte, isso é um exemplo meio extremo, tá? Só para vocês enxergarem também como é que podem ter situações abruptas, mas depois vamos, por exemplo, mais moderados. Em que esse investimento então eles podem estar falando para a gente que eu estou em um cenário de Covid, ou algum cenário de crise econômica, ou algum cenário de não estabilidade econômica, em que pode ser legal eu ter esse investimento em ferrovias, mas ele não tem que ser tão prioritário assim,
Porque nesse momento em específico existem necessidades mais urgentes da minha população que precisam desse dinheiro, mesmo que elas sejam necessidades no momento em si, certo? Tipo, por exemplo, sei lá, Covid é uma coisa completamente momentânea. Então, o investimento que eu faço agora, por exemplo, em um hospital de campanha, provavelmente no longo prazo eu não vou precisar ter esse hospital, eu não vou precisar manter esse hospital aqui, alguma coisa assim. O investimento que eu faço em mais material hospitalar, etc., a longo prazo ele não vai importar nada. Mas no curto prazo, ele importa absolutamente tudo. Porque no curto prazo ele é vital para a sobrevivência da minha população. Ele é vital para o tipo de país que eu tenho. Ele é vital para tudo, para todas as minhas atividades econômicas. Ele é vital para eu ter um longo prazo. Então, como eu disse, esse é um exemplo muito extremo para vocês, mas ele é um exemplo que ele não o que ele está fazendo é mostrar para vocês que não necessariamente uma casa me provar que ele tem mais impactos no longo prazo seja a coisa mais importante. Porque a temporalidade é uma coisa muito importante no debate e que precisa de fato ser comparada dentro de qualquer tipo dentro de qualquer tipo de dentro de qualquer tipo de debate, certo? Então, então, isso é uma coisa para vocês terem em mente também. Mas existem outros debates que talvez a minha métrica do que afeta mais a minha população a longo prazo seja importante. Então, por exemplo, tipo, essa casa acredita que o Brasil deveria fazer uma reforma tributária. Pode ser que alguém me prove que no curto prazo essa reforma tributária vai ser extremamente impopular, eu vou ter algum investimento que vai sair, eu vou ter oposição da população em relação a essa reforma tributária, eu vou ter oposição de pessoas mais ricas em relação a essa reforma tributária, etc. Que, por exemplo, se eu estou falando, sei lá, que eu vou taxar mais pessoas ricas, que essas pessoas elas podem sair do meu país ou alguma coisa assim. Mas pode ser que a oposição me prove que, no longo prazo, isso ajuda com que eu tenha uma estabilidade fiscal. Isso ajuda que eu tenha uma estabilidade financeira que estaria comprometida em um cenário que eu não faço a reforma. Então, em um cenário que eu não faço a reforma, mesmo que ela seja impopular no curto prazo, mesmo que ela tenha perdas no curto prazo, pode ser que no longo prazo ela esteja justamente garantindo a sobrevivência, porque ele pode me provar que eu tenho um sistema tributário que não fecha a conta. Ele pode me provar que eu tenho um sistema tributário que vai precisar ser corrigido posteriormente, sabe? Então, de novo, tudo que eu falo para vocês em relação a comparativos se conecta novamente com a leitura de moção, que é pensar o que isso realmente muda na realidade ou não muda na realidade. E se muda alguma coisa no curto prazo, por que essa mudança no curto prazo talvez é a coisa mais relevante? Se muda uma coisa no longo prazo, por que a mudança no longo prazo é a coisa mais relevante? Pode ser, inclusive, que eu tenha que fazer determinadas concessões, certo? Então, por exemplo, que eu tenha que conceder que no curto prazo eu vou perder dinheiro, que eu vou perder investimentos, etc. Mas se o benefício que eu tenho no longo prazo vai ser significantemente maior, vai significantemente mais relevante, então você já tem um comparativo do porquê que talvez essa coisa seja a coisa mais importante do debate, certo? Alguma pergunta? Ok? Então vamos lá. E existe outro tipo de comparativa que é muito importante aqui nesses debates também, que é a comparativa de princípios. O que são argumentos principiológicos que vocês já devem em algum momento ter ouvido, etc. Muitas vezes existem argumentos que eles não dependem de impactos práticos. São argumentos que dizem simplesmente respeito a um princípio que deveria ser seguido ou não deveria ser seguido. Por exemplo, se a gente for pensar em uma moção de tipo, essa casa. Vamos lá, tem um infoslide para essa moção. Existe um botão, e toda vez que. E se você apertar esse botão, você vai fazer com que todo mundo seja feliz dentro de uma cidade. Mas uma criança vai estar sofrendo. Então, tipo, essa criança vai ser. Isso é uma noção que existe. Essa criança vai passar fome, vai passar frio, etc., às custas de todo mundo ser feliz. Então, por exemplo, seria uma moção em que na métrica de quem é que é mais afetado, talvez você tenha mais pessoas felizes do outro lado. Você tem um número de pessoas mais felizes.
de pessoas mais vulneráveis, talvez até do lado talvez até desse lado você tenham pessoas mais vulneráveis que agora vão estar mais felizes, pessoas em situação de rua que talvez vão estar mais felizes, vão ter todas as suas necessidades atendidas quando eu tô apertando esse botão ou alguma coisa assim. Só que você tem uma pessoa em específico, que é essa criança, que ela vai estar assumindo todo tipo de sofrimento, etc. Se você, no longo prazo, no curto prazo, etc., ainda fosse melhor você ter essas coisas para mais pessoas, para um número mais relevante de pessoas, para pessoas que estão em situação de. Para mais pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou alguma coisa assim, qual é que é uma linha para você defender que essa criança não deveria sofrer? Uma linha de princípio, uma linha de dignidade humana. Eu não deveria impor esse tipo de sofrimento simplesmente por um respeito à dignidade humana. Isso independe de impactos práticos, certo? Então, esse é um princípio que poderia ser comparado com todos os outros impactos práticos que estão sendo trazidos dentro desse debate. Quando você compara um princípio com impactos práticos, não quer dizer que esse princípio não ter impactos práticos, esse princípio não ter impactos práticos faz com que ele automaticamente seja inferior. Muito pelo contrário, para você comparar um princípio com impactos práticos, você tem simplesmente que mostrar o porquê que esse princípio ele é a coisa mais importante de ser mostrada nesse debate, ou que ele é mais importante que qualquer esse outro impacto que eu vou ter, certo? Então, talvez eu manter um princípio de dignidade que se aplica a todo mundo, etc., seja mais importante do que esses outros tipos de impacto. Quando você demonstra para mim que um princípio deveria ser importante para o agente que está fazendo essa moção, para o eleitor médio, isso também é uma forma de você fazer uma comparativa que mostre a relevância, certo? Além disso, também existem formas de você comparar princípios e princípios. Uma coisa é você comparar um princípio com impactos práticos, e não quer dizer que automaticamente um princípio sempre vai ganhar. Existem princípios que podem ser mais relevantes e princípios que podem ser menos relevantes. Então, se de um lado, por exemplo, eu tenho um impacto que vai mudar a vida de determinada população, que vai realmente ter um impacto muito relevante, que vai fazer muita diferença na vida das pessoas, talvez um princípio que não seja tão importante assim, pode ser que o impacto prático acabe ganhando desse princípio. Mas não é óbvio que isso sempre vai acontecer, certo? Tudo depende da justificativa de, o porquê que esse princípio é importante, e também da justificativa do porquê que esse impacto prático talvez fosse a coisa que o eleitor médio mais teria que levar em consideração nesse debate, certo? E quando eu estou falando de comparar princípios e princípios, eu estou falando também de comparar uma hierarquia. Se uma casa traz para mim um princípio de dignidade humana e outra casa tá trazendo para mim um princípio de justiça, talvez não seja óbvio porque que um fique na frente do outro. Talvez o de dignidade humana é marginalmente melhor, etc. Mas, mas pensem que nesse debate, por exemplo, da criança, é super possível que em um lado ele me fale que eu não deveria fazer isso, porque eu tenho que ter um respeito mínimo à dignidade humana, e outro caso me fale que eu não posso fazer isso porque a criança não fez nada de errado, então ela não merece sofrer. E existe um princípio de justiça aí no debate. Então, você tem que fazer um comparativo de qual hierarquia de princípios mais importa aqui para mim. Qual que é o princípio que é mais relevante para a sociedade? Qual que é o princípio que teria maior dano se fosse quebrado? Qual que é o princípio que abre um precedente pior se ele é quebrado? Certo? Então, são outros tipos de coisas que vocês podem se, se assentar aqui. Alguma dúvida até aqui? Então, ok. Acho que a Maria está falando alguma coisa. Então, o fato de casos principiológicos serem ou não serem mais difíceis de refutar. E só, tipo, uma pequena coisa que eu acho que é bastante relevante aqui. Eu acho que não é que eles são difíceis de refutar, é que eles são muito mais refutados pela comparativa do que pela, talvez, a verdade ou não. Muitas vezes, casos principiológicos, principalmente de princípios fortes,
dizem respeito a princípios que são, de fato, importantes para a sociedade. Tipo, princípios de dignidade, alguma coisa assim. E não se refuta falando, talvez, que dignidade não importa. Mas talvez falando que dignidade não é a coisa mais importante. Talvez que esse princípio da dignidade ele não é quebrado nesse cenário. Então talvez você mostrando, tipo, eu concordo que esse princípio importa, mas eu não concordo que esse princípio é quebrado aqui. Eu acho que esse princípio ainda é mantido por causa disso, disso, disso. Ou talvez de tipo, eu concordo que esse princípio importa, só que esse princípio importa menos do que esse outro princípio, ou esse princípio importa menos do que esse outro impacto prático. Que eu acho que é realmente o diferencial é a subida de nível quando você vai debater. Que é você pensar que nem tudo que você fala precisa ser refutado, precisa ser mentira, ou precisa ser, que nem tudo que você fala precisa ser refutado, ou etc. Mas simplesmente de que existem determinadas coisas que devem ser mais ou menos priorizadas para o eleitor nesse debate. Então, muitas vezes você ganha debates por aí, e não simplesmente por você ter analisado bem. Mas dito isso, e passando para um próximo ponto aqui, existem também são comparativos que dizem respeito a comparativos que podem a análise de determinados pontos. E acho que isso não é uma coisa que vai acontecer sempre, mas muitas vezes, principalmente estratégias de WIP ou alguma coisa assim, pode ser relevante você comparar o nível de garantias e o nível de análise que foi dado para determinados pontos, para além dos pontos em si. Por exemplo, pode ser que uma casa tenha um ponto bastante relevante, certo? Mas ela dá menos motivos do porquê que esse ponto deveria ser importante. Então, ela analisou muito bem para mim um ponto de que daquele lado da casa, talvez a democracia seja mais protegida, certo? Mas talvez ela não tenha analisado o porquê que a democracia deveria ser mais protegida na perspectiva dessa gente, certo? E você pode que sobre economia. Só que a minha diferença em relação a eles é porque eu explico porque que o meu agente se preocupa mais com a economia. Não é claro que eles analisam porque que esse agente ele se preocupa com democracia. Pode ser que ele não necessariamente se preocupe com democracia. Mesmo democracia sendo uma coisa positiva. Talvez ela seja subsidiária para o meu agente do que economia pelo motivo X, Y, Z. Certo? Então, eu acho que isso é uma coisa super importante também, porque muitas vezes você pode pegar outra casa em relação à comparativa do ponto pelo tipo de análise de importância que foi dada em relação àquele ponto específico, certo? Ou tipo, ou às vezes em casos mais extremos, se a casa não realmente provou seu ponto. Então, um tipo super justo de você fazer uma comparativa é você mostrando qual foi a explicação que foi dada e o porquê que a explicação não foi o suficiente para provar que aquilo aconteceria. Então, por exemplo, essa pessoa me queria fazer um ponto para mim de que eu ia conseguir melhorar a economia do Brasil. Então, ela está fazendo um ponto para mim de alto impacto, que com essa medida X eu vou resolver todo tipo de problema fiscal que o Brasil tem, eu vou resolver a dívida do Brasil, só que ela não me dá análise suficiente para mostrar que eu consegui resolver isso. Então talvez eu tenha um ponto que seja comparativamente menos importante do que ela. Eu não estou falando que eu vou resolver todo o problema econômico do Brasil, mas eu estou falando que eu vou resolver o problema econômico do grupo X. Qual que é a sua comparativa em relação àquela casa? É uma comparativa de importância? É uma comparativa de afetados? É uma comparativa de vulnerabilidade? É uma comparativa de curto ou de longo prazo? É uma comparativa principiológica? Não, talvez essa pessoa ganhe em todas essas métricas. Mas talvez o que ela não ganhe de você seja o nível de explicação que ela deu para provar, certo? Então, uma forma de você se comparar com ela tá, o problema dessa casa não é necessariamente o impacto que eles estão falando para mim que eles vão ter no debate, mas o quanto que eles provam que essa medida específica, ela leva a esse impacto. Entende? E daí, a forma que vocês ganham comparativamente delas é não tendo um impacto maior ou mais relevante, alguma coisa assim, mas tendo um impacto que é muito mais provado que vai acontecer realmente.
Então, comparativas, elas não são necessariamente simplesmente sobre o fim absoluto do ponto, mas às vezes elas dizem respeito ao nível de análise que você deu. Elas dizem respeito ao meio do ponto em si. E isso é uma coisa que particularmente pode acontecer muito, e passando para um outro ponto aqui da formação também, em relação a quando a gente pensa em comparativas em primeiras metades e segundas metades. E até aqui alguma dúvida? Um comentário? Qualquer coisa? Antes de eu começar a próxima? Certo? Se estiver tudo ok, então vamos lá. Comparativas de primeira metade e segunda metade. Para casar um pouco com esse ponto de análise, eu acho que uma questão importante que a gente tem que falar aqui, e eu vou inverter, primeiro eu vou falar de segundas metades comparando com primeiras, depois eu falo de primeiras metades comparando com segundas, que são formas em que extensões fazem as suas comparativas. E eu sinto que um dos principais erros que eu vejo nos debates competitivos no Brasil são extensões, que muitas vezes são derivativas da primeira metade, ou seja, acabam tendo casos muito parecidos com o caso da primeira metade, e não conseguem necessariamente fazer uma comparativa do que elas adicionam. Então é bastante comum a gente ver, por exemplo, extensões que elas usam grande parte do caso da primeira metade e elas simplesmente adicionam um elemento a mais. Em termos comparativos, eles podem falar: a primeira metade disse isso, nós dissemos isso mais aquilo. Então, nós somos mais relevantes do que eles. Qual que é o problema nessa comparativa? O debate, ele sempre é julgado pela contribuição que você faz ao debate. E não necessariamente pelo que você disse. Pode ser que você repita exatamente a mesma coisa que uma casa disse, que é o melhor caso do debate. Você disse todas as coisas certas, mas você não contribuiu ao debate. Então, o seu comparativo, especialmente em segundas metades, é em relação ao seu contributo. Então, o que você tem que me mostrar não é que você falou mais coisas do que a sua primeira casa, mas porque o que você adicionou especificamente ao ponto da primeira casa é mais relevante do que todo o ponto da primeira casa. Certo? Então, você está comparando, não necessariamente em casos de extensão vertical, etc. Não necessariamente que você disse mais coisas, mas está comparando como é que as coisas que você adicionou ao debate, como é que os pontos que você trouxe ao debate, eles são mais relevantes do que já havia vindo até ali. O que eu acho que é importante, tanto em termos de debatedores, que é o foco dessa formação, mas em termos, tanto em termos de debatedores, mas em termos de adjudicadores também, porque são os erros comuns de adjudicação, certo? Então, quando você é um debatedor que está fazendo uma extensão ou está fazendo um whip e de repente você se vê, tipo, esgotado por uma primeira bancada, raramente você simplesmente tentar fazer o ponto de uma forma melhor, se esse ponto já está aprovado, com palavras melhores, com exemplos melhores, etc., vai conseguir fazer com que você comparativamente fique à frente dessa bancada. Você tem que mostrar especificamente o porquê que esse exemplo aqui que você trouxe, ele é mais importante do que todo o resto. Por que que essa garantia aqui que você trouxe é o que prova o ponto. E o porquê que o ponto que a primeira metade falou até aqui não estava provado. Então, eu acho que uma das técnicas que eu mais gosto, tanto em WIP quanto com extensão, é mostrar exatamente o que a primeira casa provou, exatamente o que eu adicionei e por que essa adição foi melhor do que o resto. Mas é muito importante vocês terem uma honestidade em relação ao que a primeira casa provou. Então, geralmente, especialmente em extensões verticais, você falar simplesmente eles tiveram esse ponto, mas nós demos mais garantias, é insuficiente. Eles tiveram esse ponto, mas nós tivemos mais exemplos, é completamente insuficiente. Você tem que mostrar. Eles tiveram esse ponto. Esse ponto não foi provado porque eles não explicaram um link lógico entre isso, isso, isso. O que nós dissemos, esse mecanismo X, esse mecanismo Y, esse mecanismo Z, que a minha bancada trouxe, é o que realmente prova que esse impacto acontece. Isso é uma forma. Eles disseram esse ponto e eles provaram. Mas nós entendemos como é que esse ponto afeta o stakeholder X. E o stakeholder X é mais importante para a moção por causa dessa e dessa razão. Entende? Então, de novo, voltando sempre no que eu disse no começo da formação, o debate é muito mais do que provar pontos. Mas ele é muito mais sobre provar a relevância desses pontos, quando esses pontos já estão provados.
Em uma sala um, quase todos os pontos que vão estar dentro do debate vão estar provados. Então, o jogo do debate ali é quase sempre sacada do que é mais importante, do que é mais relevante, do que como é que o meu se compara com o seu, certo? Então tenham uma atenção especial em segundas casas em relação a uma honestidade com o que já aconteceu. Se vocês estiverem com uma mesa com um juiz bom, ele vai perceber o que foi provado e o que não foi provado. Então, muitas vezes você ter a tática de simplesmente repetir ou alguma coisa assim, não vai te dar nenhum contributo. E eu já vi incontáveis vezes extensões que tinham potencial, que tinham elementos bons, perderem debates. Porque eles não me provam porque que esses elementos bons que eles adicionam são relevantes. E às vezes eles não são intuitivamente relevantes. Às vezes as outras casas já me deram razões de por que as coisas que eles adicionam são relevantes. E muitas extensões perdem tempo tentando reprovar coisas já aprovadas, em vez de passar mais tempo provando por que aquele pedaço de extensão é melhor do que o que veio antes. Essa é a natureza das extensões em si, muitas vezes a natureza dos whips, certo? E como é que a gente faz isso no caso de primeiras metades? No caso de primeiras metades, a gente tem uma coisa que é mais complicada aqui, que é, muitas vezes, a própria primeira metade, ela não tem noções específicas do que vai ser mais importante no debate. Então, às vezes ela não sabe o que vai ser a extensão do outro lado, alguma coisa assim. É sempre bom aceitar pontos de informação justamente por isso. Às vezes você tem uma ideia do que o caso da pessoa vai ser pelo ponto de informação. Você já pode fazer alguma comparativa preventiva ali. Mas eu acho que a principal coisa para as primeiras metades, então, dado que existe um cenário incerto em relação ao que pode acontecer no debate, é não só ter uma excelente leitura de moção, mas já ter justificativas. Eu vejo muitas primeiras metades também escolhendo bons pontos, analisando bons pontos, mas uma segunda metade chega, analisa pontos e analisa muito mais o porquê que esses pontos importam mais para a emoção, porque esses pontos são mais relevantes. Então, muitas vezes, a primeira metade até sabe respostas do porquê que os pontos são relevantes em si, mas elas não mostram necessariamente porque eles são mais relevantes. E eu acho que um truque bom em relação a isso é não só você tentar prever quais é que são os casos de governo e de oposição no part-time, e já começar a pensar no próprio prep time em respostas do porquê que seria mais relevante ou por que essa priorização que você fez é a coisa mais importante no debate, mas te ajudar, mas ela acaba te ajudando também a justificar a escolha desses casos. Então, por exemplo, se a gente está falando uma moção de. Se a gente está pegando uma moção de agente. Essa casa, no lugar de Joe Biden, teria escolhido Elizabeth Warren em vez de Kamala Harris como sua candidata à vice-presidência. No momento dessa moção, o que importa para o Joe Biden? Essa é uma moção que foi lançada, inclusive, antes das eleições. O que mais importa para ele são fins eleitorais. Então, é muito fácil você perceber pela própria análise de moção, principalmente se você é uma primeira casa, que se você prova que eleitoralmente a coisa que mais importa para os eleitores dele é o tópico X, a coisa mais atrativa é o tópico X, e você está me provando que, tipo, assim ele consegue vencer mais eleições, provavelmente a segunda casa vai ter uma dificuldade de trazer coisas mais relevantes. Talvez ela consiga trazer links lógicos melhores, etc. Só você já está começando o debate, você já está começando a sua escolha de caso por uma ótica de mostrar que isso é a coisa que mais importa para esse stakeholder específico. E analisando a coisa que mais importa para esse stakeholder específico. Certo? Acho que nesse caso da moção do Joe Biden escolheria Elizabeth Warren em vez de Kamala Harris, talvez seja óbvio que por um momento de campanha, etc. O que mais importa para ele é vencer eleições. Mas não é óbvio que talvez a coisa que mais importe para os eleitores seja economia em vez de política identitária. Então, você me dar razões do porquê que, na perspectiva dos eleitores, isso, por exemplo, no caso da Elizabeth Warren, que tinha uma plataforma muito mais em relação a reformas econômicas do que uma plataforma de representatividade ou alguma coisa assim. Você mostrar para mim que a plataforma da Elizabeth Warren vai ter um impacto econômico positivo, é ok. Só que pode vir uma extensão
e me mostrar que a plataforma da Elizabeth Warren vai ter um impacto econômico positivo melhor para pessoas negras. Pode ser que, que esse segundo governo ele ganhe de você, porque ele provou que talvez aqui, para essas pessoas que mais importam, para essas pessoas que mais votam, para as pessoas que talvez mais sejam tipo swing, não, não são as que mais votam, mas para as pessoas que mais talvez poderiam se mobilizar a ir votar ou a não ir votar e fazer uma diferença, isso importa mais, certo? Então essa pessoa ganharia de você na comparativa de onde é que eu consigo, onde é que eu consigo mais eleitores. Então, você já fazer uma boa análise do porquê a plataforma econômica, no geral, importaria mais para os eleitores, é uma forma de você se precaver dessas outras linhas. Porque, de novo, é sempre o que mais importa para o eleitor médio do debate. E se você me prova que o seu ponto é esse ponto de flexibilidade, esse ponto de importância, geralmente você consegue se prevenir de extensões que vão tentar fazer alguma coisa ou outra. Então, você já tem alguma razão em todos os pontos do porquê que é a coisa mais importante do debate, te ajuda nesse tipo de coisa. E te ajuda no prep time, porque às vezes a gente vai sinceramente chegar em prep times e a gente vai ter, tipo, 6 argumentos. A gente vai ter 5 argumentos. Então a gente não tem tempo para analisar todos. Então, inclusive, a hierarquia de argumentos que você vai ter dentro do debate, a hierarquia de comparativos que você vai fazer dentro do debate, vai depender também de você ter uma boa leitura de moção e mostrar que isso é o que mais importa, que isso é o ponto de inflexão do debate. Correto? Então, primeiras causas, um trabalho muito mais preventivo, de já justificar a escolha de casos. Extensão, um trabalho muito mais analítico em relação aos casos que vieram e os que podem vir. Certo? E aqui existem, tipo, diversos tipos de comparativo que você pode preparar no prep time. São os comparativos principalmente em relação à sua bancada, que é então você justificar por que aqueles motivos são os principais, mas comparativos em relação aos casos da oposição. Então é importante você ter uma noção dentro do prep time, não simplesmente do que você vai falar, mas de tudo que pode ser falado naquele debate, tanto do seu lado, ou seja, os pontos do seu lado que você está perdendo, ou que você está achando subsidiários, quanto os pontos que o outro lado vai falar, certo? Tanto para você já pensar nessas respostas anteriormente, mas talvez para você fazer algum tipo de comparativo prévio, um tipo de refutação prévia. Falando um pouco em relação a você ver pontos do seu próprio lado que são subsidiários ou não são subsidiários, de novo, vai depender bastante de você fazer de novo aquele exercício no prep time, de enxergar o que muda na realidade, o que são todas as pessoas que são afetadas por essa moção. Você pode até achar que em uma moção de economia, grandes empresários sejam afetados. Mas você pode achar que talvez nessa moção em específico, os grandes empresários não sejam os stakeholders mais relevantes, certo? Então, você pode até falar, tipo, olha, a gente acha que economicamente isso vai afetar a sociedade como um todo. Tanto, tipo, grandes empresários, como também pequenas empresas, ou alguma coisa assim. Nesse caso, a gente acha que pequenas empresas são mais relevantes por causa disso, disso, disso. Grandes empresários vão ser afetados, etc., mas você pode passar menos tempo analisando isso. Você pode, mesmo que você analise esse ponto, mesmo que você utilize esse ponto, você já deu uma justificativa do porquê a escolha prioritária no seu caso, daquele jeito, foi melhor, certo? Então, a gente tem outro tipo de moção. Essa casa legalizaria a maconha. Pode ser até que, tipo, a pessoa de classe média, etc., seja um stakeholder importante. Pode ser até que diversão, recreação, seja uma coisa importante no debate. Mas pode ser que ela seja menos importante que combate ao tráfico de drogas, certo? Então, você já ter para mim do que combate ao tráfico de drogas é a coisa mais importante, é super relevante no debate. Então, para você me provar que, tipo, de fato, a legalização vai combater o tráfico de drogas, isso vai te demandar um esforço analítico de provar todos os passos do porquê que a legalização combateria o tráfico de drogas. Mas você passar um tempo justificando o porquê que o tráfico de drogas afeta mais pessoas,
Por que o tráfico de drogas causa mais caos social? Por que o tráfico de drogas afeta a vida de determinadas pessoas vulneráveis, mas afeta o tipo de atuação estatal também? Ajuda a trazer relevância para o ponto e tornar ele mais difícil de ser comparado. E daí eu passo para também uma outra questão aqui, para a gente já ir encaminhando para a finalização também, que é quando que é também, não simplesmente eu estou comparando de novo isso com os casos que podem surgir no debate, ou com os casos que já surgiram, ou com os casos que já surgiram no debate, mas quanto mais framing eu dou, quanto mais descrição da realidade eu dou, mais eu consigo adicionar comparativos em relação à importância global que esse ponto tem para o debate em si. Então, de novo, no part-time é ainda mais importante você fazer esse tipo de contextualização em relação ao que é o status quo, o que é o cenário, o que é o cenário que a moção muda, o que é o cenário de governo, o que é o cenário de oposição. Porque você tem a capacidade de fazer uma boa descrição para mim em relação ao que acontece no status quo, vai ajudar também a você identificar focos de importância. Então, por exemplo, se eu tô de novo nessa moção de legalização de drogas, e eu tô falando alguma coisa tipo, o tráfico de drogas, ele é, causa bastante instabilidade na vida de pessoas que vivem em comunidades carentes, certo? Então, o fato de ele estar sempre em guerra com a polícia, etc., causa instabilidade. Eu ter uma boa descrição de como é que é a vida em uma comunidade carente, por exemplo, eu descrever como é que tráfico de drogas gera muito mais, tipo, guerrilha urbana, porque agora a polícia está sempre com o interesse de invadir, a polícia com o interesse de invadir, muitas vezes a polícia é estruturalmente racista e acaba matando pessoas que nem têm a ver com aquilo, porque ela está perseguindo o tráfico de drogas, etc., tá me ajudando a descrição desse frame a adicionar camadas de importância de eu mitigar aquilo, certo? Então eu estou indo além de provar que a legalização de drogas tem algum impacto no tráfico de drogas, que é muito importante você provar se você quiser que esse ponto passe. Mas você ter um bom frame do que acontece na vida real e o que vai passar a acontecer, caso isso aconteça, também te ajuda a aumentar a importância. Porque se eu estou provando para mim que hoje isso causa um ônus específico e um ônus muito grande para a minha população, e esse ônus ele pode ser mitigado no outro cenário, eu estou adicionando ainda mais uma importância de fazer com que esse ponto aconteça, certo? Então são quase. Então percebam que, e acho que eu quero que vocês mais extraiam dessa formação, que a comparativa ela pode ser tão importante quanto a análise. Porque às vezes os pontos que você faz para a comparativa, eles ajudam você a analisar o impacto. Eles ajudam você a analisar o que muda na realidade. Certo? Alguma pergunta? Se alguém quiser, tipo, também trazer alguma moção específica ou alguma coisa assim, sintam-se bastante à vontade. É, então, acho que se ninguém tiver nada, aquela moção. Qual a moção? Essa casa, como Joe Biden perdoaria o governo Donald Trump? É isso? Ok. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que existe um agente nessa moção. Então vamos pegar isso e vamos analisar os tipos de comparativo que a gente pode fazer. Esse agente é o Joe Biden. Joe Biden, ele pode ter vários interesses. Ele pode ter um interesse pessoal, e para demonstrar esse interesse pessoal, você tem que pensar que eu teria que, para provar ele, fazer uma boa caracterização do que é a psique dele, etc. Pode ser um caminho meio arriscado. Mas um interesse óbvio que ele tem é, por exemplo, um interesse eleitoral. Então, é um interesse de, tipo, manter os meus eleitores engajados em votar em mim, manter a aprovação do meu governo alta, etc. Isso é uma coisa que é muito óbvia que importa para o Joe Biden. Então, talvez os clashes principais nesse debate
não sejam necessariamente os clashes de tipo, o que, que ele como pessoa sente. Porque é difícil caracterizar o que, que ele como pessoa sente. Você não tem informações suficientes. Mas é muito fácil você caracterizar que ele se importa com eleições. Então, talvez a gente aqui já saiba que a gente tem que priorizar esses tipos de clashes eleitorais, ok? E se, ok, esses clashes eleitorais são importantes, quem são os eleitores do Joe Biden? O que, que importa para eles? Esses eleitores, com esse perdão, eles vão ficar bem? Ou talvez eles tenham um incentivo para votar menos? Talvez sejam eleitores que votam nele e podem votar, sei lá, nas primárias democratas em outro candidato que seja mais contra Trump, porque eles são fervorosos contra Trump. Quem são os não eleitores do Biden? Esse tipo de medida faz com que esses não eleitores eles vão do lado do Biden ou não vão? São coisas que você pode pensar em provar aí para mim, etc. Porque, de novo, a minha comparativa aqui especificamente é em qual lado ele vai ganhar mais eleições nesse ponto hipotético. Então já tem diversas caracterizações que você pode fazer. Tanto dos eleitores do Biden, por que isso faria com que eles achassem legal, tanto dos não eleitores, por que faria com que eles achassem que eles votassem no Biden, ou que, tipo, votassem menos no Trump, alguma coisa assim. Entende? Então tudo parte de uma caracterização do que é o maior interesse e nesse caso, uma caracterização de quem é que são as pessoas, quem é que são os agentes envolvidos em fazer esse maior interesse acontecer, certo? Mas, de novo, podem existir outras linhas principiológicas aqui. Por exemplo, pode existir uma linha de justiça, de tipo, o Trump, ele de fato cometeu atos ruins, caracteriza esses atos ruins aqui para mim, ele não deveria ficar impune por eles. É importante justiça por Paraná, Paraná, Paraná. Certo? Isso é mais importante do que esse impacto eleitoral, porque a justiça deveria ser um valor perseguido na sociedade norte-americana. Entende? Então, a forma mais eficiente de você entender as comparativas de um debate é você lendo a moção e vendo quais é que são os interessados, que são interessados, são stakeholders, são pessoas, são instituições, são princípios. E, de novo, se eu estou usando esse princípio da justiça, por que, que o Joe Biden ele deveria se importar mais com esse princípio da justiça? Porque ele é presidente. Talvez porque o cargo dele exija isso. Talvez porque ele seja uma pessoa que se importe com isso. São todas as caracterizações que você pode fazer durante o debate, mas essas técnicas ajudam a você a entender o que vai ser mais importante. Certo? E provavelmente uma pessoa que chegue nesse debate e vai falar para mim do interesse do Trump, talvez você não precisa refutar isso. Mas talvez você possa chegar e simplesmente mostrar que o interesse do Trump não é a principal coisa pro Joe Biden. Usando um exemplo extremo. Perguntas? Exemplos? Noções? Então, gente, acho que a gente já está se encaminhando para uma hora de formação. Espero que tenha, tipo, ficado claro para vocês. Acho que essas eram as coisas principais que eu queria transmitir aqui. Se vocês tiverem mais algum comentário, quiserem mais alguma coisa, não só fico à disposição agora para responder, mas fico à disposição aí também, posso deixar meu número no chat, etc. Mas foi um prazer estar com vocês aqui, espero que vocês tenham aproveitado.